Só um minutinho, pronto. Então, Gleuber, a palavra está com você, tá bom? Muito bem, muito obrigado. Está me ouvindo perfeitamente, né? Só alguém dá um ok, dá? Ok, beleza, imaginei, obrigado. Ô, Nath, antes de eu começar aqui, deixa eu só tirar uma dúvida contigo. Todos os dias será às 7 horas mesmo? Está agendado? A gente combinou 7. Beleza. Aham, ok. Naquele cronograma, aliás, nos links que eu te mandei, tinha umas alterações lá, mas eu corrigi. Aham. Foi Não, que foram. porque eu achava que era 8, mas beleza. Se for 7 ou 8, tanto faz. Não, Só para 7. confirmar mesmo. A gente Ok, combinou 7, tá bom? muito bem, obrigado. Bom, gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse módulo, vamos dizer assim, né, esse componente. Vocês já estão aí desde o início aí do curso. Gostaria de agradecer aí a confiança do coordenador Nadson aí, pela oportunidade também de estar aqui. Hoje, a proposta é justamente apresentar o nosso componente curricular, como que funcionará durante esses dias subsequentes a nossa disciplina, o que será os trabalhos, quais serão os trabalhos, qual será a atividade prática, o que a gente vai ver e tudo mais, ok? Bom, antes de mais nada, eu me chamo Gleuber, eu sou do interior de Minas Gerais, tá? Acabei de chegar em Roraima. Aí cheguei em Roraima em agosto desse ano, nunca tinha vindo a Roraima, achei muito quente, estou achando muito quente. É uma cidade muito boa, Boa Vista, porém o calor ele passa a dar conta, né? Eu nunca tinha vindo para o norte especificamente, conheço algumas regiões do Nordeste, mas norte propriamente dito não. Tirando o calor, não tenho nada para reclamar, né? Só, vamos dizer assim, uma contextualização do que eu estou achando aí do estado. Eu acho uma cidade muito tranquila, né? Eu sou do interior, então essa cidade ela tem muita coisa que na minha cidade, é uma cidade pequena, uma cidade de apenas 30 mil habitantes. Acredito que alguns de vocês aí residam em cidades que devam ter esse número de população. Então, é uma cidade que não tem muitos recursos, né? E quando eu vim para Boa Vista, apesar de ser uma capital, né, uma capital com cara de interior, é uma capital que ainda tem mais recursos do que a minha cidade. Então, o único problema que eu tenho visto, basicamente, é o calor. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, eu acho que fica mais fácil, né, do que eu falar propriamente dito aqui. Só um minuto. Muito bem. Você está apresentando sua tela? Ok. Então, bem-vindos ao nosso componente que se chama Fisiologia na Infância e na Adolescência. Acredito que ninguém me conheça, a não ser o Nadson aí, eu também conheço o professor e coordenador Nadson há pouco tempo, né? Acho que pouco mais de um mês aí, que ocorreram os processos seletivos e tudo mais, para que a gente pudesse pleitear ser professor dessa pós-graduação aí. O conteúdo que a gente vai ver, então, basicamente é fisiologia durante essa primeira fase da vida, né, a infância, a adolescência também. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar essa parte de corpo humano, eu não sei qual é vamos dizer assim, a vivência de vocês, apesar do professor Alexandre ter me passado também, justamente qual que era a relação de vocês, quem que trabalhava com o quê e tudo mais. Inclusive, eu tenho até aqui aberto, por exemplo, a Adriele trabalha com ensino fundamental 1, a Denilson, educação infantil, Aldevan, pessoas idosas, o Alex, ela é discente do curso de pedagogia da Universidade Federal de Roraima. Enfim, esse portfólio, vamos dizer assim, né, esse acompanhamento, ele me foi passado, e isso nos ajuda, nós, professores, a direcionar mais ou menos as explicações, né, qual que é a familiaridade que cada um tem aí com a área, certo? Bom, deixa eu voltar lá para a minha apresentação. Então, eu me chamo Gleuber, eu sou, claro, obviamente, formado em Educação Física, lá por uma universidade de Minas Gerais, chamado Unifor MG, que é o Centro Universitário de Formiga. Eu sempre gostei muito da área de corpo humano, eu trabalhei em academia, apesar de que alguns de vocês trabalham em academia, também trabalhei em escola. A minha experiência com escola, eu trabalhei tanto no ensino público,
que é a rede municipal, quanto na rede privada, né, pelo Pitágoras. Eu trabalhei com pré-escola, com ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Graças a Deus, não trabalhei com ensino médio. Acredito que não seja fácil, porque nas séries iniciais já não era fácil, eu diria, no ensino médio. E, infelizmente, eu acho que aqueles que atuam na área sabem, né, da desvalorização, a falta de compromisso, às vezes, com outros colegas de trabalho para com a educação física, e eu acho que é papel nosso tentar mudar esse panorama, essa realidade, e eu acho que a gente começa pela educação. Então, eu sou um defensor ferrenho de estudar, acho que estudar nunca é demais, conhecimento nunca é demais, a gente vai morrer sem aprender tudo, claro, e o conhecimento é algo constante, que a gente tem que continuar estudando, então eu já parabenizo vocês por terem ingressado nessa pós-graduação. Eu tenho 3 pós-graduações, como vocês estão vendo aí, uma na área de musculação e academia, eu trabalhei por 11 anos em academia, né, como personal, como instrutor de modalidades, de musculação, avaliação física e tudo mais. Sempre gostei da área de corpo humano, como eu falei, então tenho uma pós-graduação na área de fisiologia, que é justamente o conteúdo que a gente vai ver aqui, pela Universidade Gama Filho, é uma renomada universidade que infelizmente veio a fechar, que ela era do Rio de Janeiro, e uma terceira pós-graduação justamente em tecnologia e educação à distância, que é algo que a gente vive hoje, né, a nossa realidade. Então, principalmente pós-pandemia, muita profissão, em especial a educação, passou a ter esse componente à distância com mais força, com mais vigor. Tanto é verdade que vocês estão hoje aí fazendo essa especialização à distância. É claro que nós temos as aulas presenciais, práticas, mas a maior parte da carga horária do curso se dá por ensino à distância. E aí eu fiz uma terceira pós-graduação justamente já sabendo da necessidade de se aprimorar sobre esse campo de conhecimento. Eu fiz essa pós em tecnologia e educação à distância pela Brás Cubas. Fiz meu mestrado na área de promoção da saúde, como eu falei, sempre gostei muito de corpo humano, e aí, especificamente na linha de pesquisa de exercício para grupos especiais, então eu estudei ali 2 anos e meio, infelizmente meu mestrado não durou 2 anos, eu atrasei, na verdade meu orientador atrasou e acabou complicando minha vida, mas eu passei 2 anos estudando exercício para obeso, para hipertenso, para diabetes, para cardiopata, para idoso, para crianças e para indivíduos oncológicos, né? Minha mãe teve câncer de mama, graças a Deus se curou, e durante a sua recuperação, eu percebi o quanto o exercício beneficiava ela. E aí eu quis estudar, aprofundar nessa linha de pesquisa de como o exercício poderia repercutir sobre paciente em tratamento ou pós-tratamento para câncer. E depois eu fiz meu doutorado em bioquímica e biologia molecular, especificamente na linha de pesquisa de metabolismo, né? Então, é uma área que me chama muita atenção estudar essa parte metabólica do exercício, né? Hoje nós temos uma polarização da educação física, pelo menos eu vejo isso, né? Não na escola, claro, mas tirando a área do âmbito da educação, da escola, pessoal que trabalha aí com academia, com centros de treinamento, essas coisas, eu vejo muito uma educação física se esquecendo que é uma profissão da saúde e se preocupando apenas com qual exercício trabalha mais, qual exercício é melhor, isso aqui pega mais, isso aqui é errado, e se esquece de estudar ou de se aprofundar, né, em outros campos, como, por exemplo, no caso do bacharel, por ser uma profissão da área da saúde, né, no caso da licenciatura das ciências humanas. Então, essa é a minha formação. Aqui na região de vocês, eu acho que o mais próximo é o ENAF de Manaus, né, o Encontro Nacional da Atividade Física. Esse ENAF ele começou especificamente em Minas Gerais, né, lá no meu estado, na cidade de Poços de Caldas, que é esse aí, já está acho que hoje já deve estar na 69ª edição, alguma coisa assim. Isso aí foi 2017, 2016, não sei. Enfim, né, acredito que vocês já tenham ouvido falar aí do ENAF, o Manaus é o mais próximo, pelo menos, que é de meu conhecimento, que traz aí cursos, né, de formação na área, então, lá para baixo, normalmente os palestrantes não sobem,
eu ficava ministrando minhas palestras lá para baixo. Claro, né, a gente está envolvido com docência, especificamente do ensino superior, é muito importante a publicação, né, a pesquisa, a publicação de artigo científico, tanto para o currículo quanto para produzir conhecimento mesmo. Então, acredito que vocês, melhor do que ninguém, sabem disso, né, porque vocês já são profissionais aí, já são professores de educação física, já têm o diploma de graduação, então sabem da importância para um concurso, para um ingresso, por exemplo, num mestrado, num doutorado, de se publicar artigos. Então, esses aí são alguns dos artigos que eu publiquei aí, claro, ao longo da minha jornada. Eu, durante o meu mestrado, eu tive a oportunidade de passar uma parte do meu mestrado lá na Universidade Complutense de Madrid, na Universidade Politécnica de Madrid, são as duas maiores universidades da Espanha, né, especificamente, claro, na capital, em Madrid. A Politécnica, as politécnicas em gerais, são universidades públicas, né, assim como aqui, né, vocês estão aí no Instituto Federal, que é um instituto que oferece ensino público, onde vocês não vão pagar mensalidade para estudar. E o que a gente vê nas pesquisas, né, é que as universidades públicas, os institutos públicos, são, no Brasil, as que têm melhor padrão de ensino de qualidade. E, não diferentemente, também no exterior a gente vê isso, né? No caso lá, eles não são chamados de universidades federais, são chamados de universidades politécnicas. E aí eu passei alguns meses durante o meu mestrado lá na Universidade Complutense, na Universidade Politécnica de Madrid. Na Complutense, especificamente na Universidade de Medicina lá, na Faculdade de Medicina, pesquisando algumas coisas justamente envolvidas com essa parte da fisiologia. Então, desde a graduação, eu já tomei gosto ali pela fisiologia, eu já tinha decidido na graduação que se eu continuasse meus estudos, eu queria continuar justamente nesse âmbito aí de entender, né, os processos que ocorrem com o corpo humano durante o esforço ou seja, em repouso. Isso aí é só a título de curiosidade, não sei se vocês conhecem, alguém sabe me dizer o que seria isso aí, que equipamento é esse, só para a gente ter uma interação já de vocês, não ficar só eu falando. A Ellen está falando que está com a internet ruim. Scanner, muito bem. Rodney, ou Rodney, como que eu pronuncio? Rodney, né? Porque senão teria um acento no O. É parecido com o scanner, na verdade, isso aí é um DEXA, tá? É um emissor de duplo raio-x. Um DEXA, para quem não sabe, gente, é a forma mais precisa que a gente tem hoje de se mensurar qualquer coisa no seu corpo no que se refere à composição corporal. Então, eu posso mensurar, por exemplo, qual é o percentual de gordura da pessoa, eu posso mensurar quantos quilos de massa muscular a pessoa tem, eu posso mensurar qual é o peso do encéfalo ou do cérebro de uma pessoa. Eu quero pegar e medir só o cérebro, não tem como eu rachar o crânio da pessoa e ir lá e medir. Então, esse aparelho, ele me dá uma estimativa com 99,9% de precisão. É considerado o padrão ouro hoje nas pesquisas científicas. E, infelizmente, na época que eu fui lá no meu mestrado, aqui no Brasil a gente tinha 3, hoje eu não sei como está, mas eu me lembro que era a USP, a Universidade de São Paulo, a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, e o time do São Paulo Futebol Clube. Eram os 3 lugares que a gente encontrava esse equipamento aqui no Brasil. Um equipamento caro, né? Claro, muito caro, não acessível a qualquer universidade e tudo mais, mas que eu tive a oportunidade de ter contato lá durante a minha estadia em Madrid. Tive a oportunidade, claro, de ter cursos, né, formação aí com várias pessoas que são referências a nível mundial, por exemplo, esse aí, na época, não sei nem se faleceu já, era um médico do Atlético de Madrid, para quem acompanha o futebol aí, conhece esse escudinho aí, né, esse emblema aí, era um médico do Atlético de Madrid. Esse cara aí era outro médico, que era um médico da seleção da Espanha, né, ele acompanhou a seleção da Espanha na Copa do Mundo de 2002, Japão e Coreia. Talvez aí alguns de vocês estariam nascendo ou estavam nas fraldas, né? Então,
já tem um tempinho isso aí eu estava lá na Espanha, foi em 2013. E o que eu fiz no meu doutorado aí foi justamente estudar a parte metabólica em animais, né, nos ratinhos. Isso aí, então, é uma cirurgia que eu estava realizando nos meus animais, nos meus ratinhos, né? Infelizmente, eu sou um defensor dos animais, claro, gosto muito, né, de qualquer tipo de animal, mas a ciência não evolui se não utilizar os animais. Então, graças aos animais, a ajuda que eles nos fornecem, né, a gente consegue aí desenvolver vacinas, como, por exemplo, a própria vacina do Covid, e diversos tratamentos para problemas aí que a gente não teria solucionado se não tivesse os animais para nos ajudar, tá? Então, durante o meu doutorado, eu fui estudar a dieta cafeteria nesses animais. Essa era a dieta que eu passava para esses animais, né? Uma dieta que simula o ser humano que come em cafeteria com frequência. Então, meus ratinhos, eles comiam bacon, bis, batata frita, bala de caramelo, torrada, castanha do Pará, essa bolachinha aqui com sabor de queijo, bolacha de maisena, torrone, chocolate, poderia ser snack, poderia ser alpino, né? Não tinha que ser chocolate. Doce pé de moleque e cookies. Então, os meus animais, esses ratinhos, eles só comiam refrigerante. Então, tem muita gente, infelizmente, na nossa sociedade, que tem esse comportamento alimentar, né? O nosso ambiente hoje é um ambiente obesogênico, ou seja, é um ambiente que dificilmente uma pessoa que vive na atualidade não vai engordar, porque a gente vai conversar, claro, em aulas futuras, mas o ambiente que a gente vive hoje é um ambiente que nos predispõe a ser gordo, né? Inevitavelmente. Vocês, como professores aí da escola, estão vendo essa epidemia, ou pandemia, melhor dizendo, de obesidade lá do início, da pré-escola. Crianças que já chegam com excesso de adiposidade, com excesso de peso, e que vão, inevitavelmente, serem adultos obesos. A gente vai entender que, uma vez que essa criança desenvolve sua tecido adiposo em grande escala, quando crianças, ele inevitavelmente vai ser um adulto obeso. Ele só vai deixar de ser obeso quando ele fizer uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Não, uma redução intestinal, alguma coisa assim. Então, o ambiente que a gente vive hoje é um ambiente muito difícil de você se manter magro, né? Porque a gente tem todas as facilidades aí do dia a dia, a tecnologia nos auxiliando, né? Antigamente, na época dos nossos avós, por exemplo, para você ir, sei lá, na missa, você tinha que ir a pé. Hoje todo mundo tem carro. Refrigerante era algo que era exclusivo só de final de semana. Hoje todo mundo tem acesso ao refrigerante no almoço e na janta, se quiser. Então, inevitavelmente, o nosso ambiente nos leva à obesidade. E para, claro, né, não ser obeso, a gente tem que ter muita força de vontade e entender muito de exercício e de alimentação, que é a proposta que eu vou tentar passar para vocês. Então, pensando nisso, eu fiz isso com os meus ratinhos comendo essa dieta aí. Não sei se é a dieta de algum de vocês, eu já tive esse padrão dietético aí por um tempo. Fiquei bem gordinho, claro, tentei emagrecer, hoje eu já estou com o meu peso normal, mas é uma dieta que levava os meus animais a se tornarem obesos com 17 dias apenas. Então, dentro de 17 dias, pouco mais de 2 semanas, esses animais estavam obesos, né, pelo simples fato de comer essa dieta humana. E é a mesma coisa de ser humano, gente, os ratinhos. Por exemplo, tinha ratinho que gostava muito de bis, tinha ratinho que nem encostava no bis, bacon dava briga entre os ratinhos, é a mesma coisa do ser humano, né? Quem que não gosta de bacon? Todo mundo gosta de bacon, bacon é vida, né? Todo mundo fala. Então, é a mesma coisa que a gente vê com os animais, é representado no ser humano. E aí eu pegava esses animais e fazia uma cirurgia nesses animais, né? Ali a gente está tendo acesso ao tecido adiposo interescapular, que está entre as escápulas desses animais, o tecido adiposo marrom. Aí, aqui na cavidade peritoneal, a gente tinha acesso ao tecido adiposo branco reto peritoneal. Esses animais, então, eles eram desnervados,
E aí depois eles eram suturados e tudo mais e continuavam sobrevivendo. Só que um lado do corpo deles não tinha mais nervo, o outro lado tinha nervo. E eles continuavam na dieta. E aí eu avaliava o efeito dessa dieta na produção de adipocinas. Então foi isso que eu fiz no meu doutorado. Só para a título de curiosidade, né? Não sei se vocês têm noção assim, mas pesquisa científica exige muito animal, tá, gente? Volto a falar, eu sou um defensor dos animais, mas só para vocês terem noção, ao longo dos meus 4 anos de doutorado, foram 386 ratos, tá? Que, infelizmente, contribuíram aí para a ciência, tá? No meu laboratório tinha um pessoal que trabalhava com pintinho, tinha um pessoal que trabalhava com urubu, né? O urubu é um animal que nos permitiu avançar muito no campo do metabolismo. Tinha um pessoal que mexia com gato, detestava gato. A gente tem como pet, né? Assim, e aí a gente morre de dó. Bom, trabalhei aí por 10 anos, né, no ensino superior, lá tudo em Minas Gerais, o Centro Universitário de Formiga, o Centro Universitário de UNA, o Grupo UNES, a Universidade do Estado de Minas Gerais, a Unifem, a Universidade do Vale do Rio Verde, são as universidades que eu trabalhei lá em Minas. E agora eu trabalho na UFRR, né, especificamente no curso de medicina, com a disciplina de fisiologia, que é o que a gente verá nessa nossa disciplina. Então, sejam todos muito bem-vindos, né, à nossa disciplina de fisiologia. Eu, particularmente, sou muito suspeito de falar, porque eu vou falar assim, ó, a conexão tá ruim lá pra caralho, mano. Eu vou falar assim, ó, essa é a disciplina melhor que vocês terão na pós, né? Porque é o que eu mais gosto, né? A fisiologia. É claro que nem todo mundo vai gostar de fisiologia, nem todo mundo gosta, né? Gosta de outros componentes, mas às vezes, por exemplo, o desenvolvimento motor, que vocês acabaram de ver aí com o professor Alexandre, mas eu particularmente gosto de fisiologia e numa disciplina, numa pós-graduação, né, como essa, eu iria afirmar para vocês que essa disciplina será a melhor porque é o que eu gosto, né? Espero que vocês gostem também, tá bom? É isso aí, Camila. Ainda bem, né? Então, muito obrigado aí pelo apoio, tá? Bom, e aí, gente, para falar um pouquinho mais da disciplina, né? Então, essa aí foi basicamente a minha apresentação pessoal. Uma parte muito importante, então, que vai, vamos dizer assim, direcionar o nosso trabalho nessa disciplina, é o nosso cronograma aqui. Então, vocês já tiveram acesso lá à sala de aula. Vocês viram que a nossa disciplina está dividida em 2 unidades, né? Unidade 1, unidade 2 lá, tá? E claro, né, como vocês como o professor Nath, né, o nosso coordenador já disse, essa já é a 3ª disciplina que vocês vão cursar. Vocês já sabem que tem atividades avaliativas para cada uma das unidades, né? O total de pontos ali será 100 pontos. Então, ó, qual que é o nosso cronograma? Claro que pode sofrer alterações, eu espero que não sofra, mas a gente vai tentar cumprir ali o que está passado para vocês, tá? Então, hoje, 8 de dezembro de 2022, né, a proposta é que a gente faça as boas-vindas, que eu faça minha apresentação para que vocês possam me conhecer, né? Eu não vou pedir que vocês se apresentem, porque isso vai tomar tempo também e tudo mais, mas como eu falei, o próprio professor Alexandre já me passou essa relação, né, de vocês, que eu até estava falando de, ó, por exemplo, ó, deixa eu ver, ó, o John Félix trabalha com Lutras, a Joyce trabalha com Ensino Fundamental 2, a Caroline, ou Caroline, eu não sei falar, né, trabalha com cafeteria. Então, eu já tenho, né, esse panorama de vocês ali, com o que vocês trabalham, e depois, se alguém quiser se manifestar, fique à vontade, tá? Mas, por questão de tempo, eu não vou abrir a palavra para cada um de vocês, não, tá bom? Também vou apresentar o plano de ensino hoje e o cronograma, bem como as atividades. Então, a proposta hoje é que a gente não tenha aula formal, tá? Conteudista, né? Ensinando alguma coisa que se refere à disciplina propriamente dita. A proposta é que a gente se apresente, fale como será, né, o decorrer da disciplina e que amanhã, dia 9/12, a gente vai ter a nossa primeira aula propriamente dita,
das diferenças fisiológicas de crianças e adolescentes. Então, vocês já estão de posse do link, né? O link, ele é disponibilizado sempre pelo nosso coordenador lá no WhatsApp, ele está disponível no sala de aula virtual, é o mesmo link, então todo mundo tem acesso, né? Aqueles que não conseguirem acompanhar a nossa aula amanhã, lembrando, a aula é gravada, ela é disponibilizada, mas eu acho muito importante vocês fazerem um esforço para acompanhar essas aulas de forma síncrona, de forma ao vivo, né? Porque quando eu assisto uma aula que é gravada, às vezes eu posso ter uma dúvida que eu não consigo saná-la, a não ser que eu tenha que entrar em contato com o tutor vai me passar a dúvida, né? Então leva um tempo para sanar. A vantagem da aula ao vivo ali, ó, é que qualquer professor, peraí, como é que é esse negócio aqui mesmo? O que é? Não consegui pegar. Então você consegue sanar suas dúvidas naquele momento, você consegue contribuir, você consegue discutir, debater com seus colegas, com o professor. Então, eu acho que o aprendizado ele é muito mais fortalecido quando vocês acompanham essa aula ao vivo. É claro que a gente sabe, né, dos compromissos de cada um, das dificuldades, às vezes a internet não colabora, então não vai ser todo dia que eu espero que vocês estejam aqui, mas façam um esforço, né, porque eu tenho certeza que a formação de vocês será melhor do que depois assistir essa aula gravada, né? O nosso contato, esse calor humano aí, ele favorece a retenção, né? A discussão. Então, tenham essa força de vontade, né? Esse compromisso de assistirem às aulas ao vivo. Mas, naquele dia que tiver alguma eventualidade, claro, a aula estará gravada lá para que você possa reassistir, inclusive, tá? Se você acompanha ela ao vivo, você pode reassistir. E eu acredito que para vocês fazerem as atividades avaliativas, vale muito a pena reassistir essas aulas, porque grande parte do que é cobrado no conteúdo das atividades avaliativas, eu vou falar em aulas síncronas para vocês. É claro que terá, né, um componente ou outro que é cobrado ali, que é fruto do estudo autônomo, né, onde vocês vão estar lendo artigo, onde vocês vão estar vendo os documentários, né, ao capítulo do livro e tudo mais. Mas a maior parte do conteúdo cobrado nas atividades avaliativas será das minhas aulas, tanto online quanto a aula prática lá que a gente vai ver, tá bom? Bom, então amanhã a gente tem, né, mais uma vez frisando, às 19 horas, aí falar 17 horas, 19 horas, 7 horas da noite, a nossa primeira aula sobre diferenças fisiológicas de crianças e adolescentes, ainda dentro da unidade 1. Bom? No dia 10, que se refere ao sábado, então vocês têm um artigo para ler sobre crianças, adolescentes e atividade física, os aspectos maturacionais e funcionais. Então, deixa eu interromper minha apresentação. Esse artigo ele já está disponibilizado para vocês lá no sala de aula virtual, né? Onde vocês, então, têm como tarefa ler todo esse artigo na íntegra, tá? Então, quando o artigo não é para ser lido na íntegra, vocês vão ler essa parte de tal a tal página, né? Isso vem descrito. Se não vem descrito, é porque é para ler na íntegra, tá? Todo esse artigo. Então, é um artigo que traz justamente, né, esse processo evolutivo, vamos dizer assim, né, da puberdade, da maturação sexual, da gente entender mais esse componente biológico propriamente dito, né, o rendimento anaeróbio na criança e no adolescente. Será que o comportamento é diferente? Né? Será que quando eu prescrevo ali, ou eu ministro atividades, brincadeiras, dinâmicas, que sejam de explosão, de tiro, né, com alta intensidade, curta duração, será que eles respondem de forma diferente? Né, o menino, a menina, a criança, o adolescente. Então, esse artigo ele vai sanar ali muitas dúvidas e, ao mesmo tempo, trazer várias curiosidades, apesar de ser um artigo antigo, né? Acredito que mais velho que muitos de vocês ali, 1998, né? Acredito que tenha gente ali que seja mais jovem que isso. É um artigo que ainda, né, dos clássicos, vamos dizer assim, é um artigo que vale a pena, porque, apesar da ciência evoluir, nós temos aqueles artigos clássicos que merecem ser
serem trabalhados, né, serem mantidos, vamos dizer assim. Bom, então, no sábado, vocês têm que ler esse artigo, e também no sábado, tá, vocês têm o capítulo 17 de um livro de Fisiologia do Exercício, que também está disponibilizado para vocês lá na sala de aula virtual. Então, apesar de ter o livro como um todo, né, inclusive isso foi uma discussão antes da gente colocar lá o material para vocês, né, que se vocês fossem de graduação, eu também estou ministrando a disciplina da graduação, e o aluno da graduação, ele é um aluno mais cru, vamos dizer assim, mais sem maldade e tudo mais. Vocês não, vocês já são graduados, né, já têm curso superior, e estão aqui na especialização. Então, a gente coloca o livro como um todo, mas se fosse aluno de graduação, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar o capítulo do livro, tirar do livro e deixar só o capítulo, porque se eu deixasse o livro inteiro, ia ter gente que ia ler o livro inteiro. Tá? Então, friso mais uma vez, vocês precisam ler apenas o capítulo 17. Tá? E esse livro já está disponibilizado para vocês lá no ar. Então, quem quiser ler mais partes, né, complementar ali o seu conhecimento, claro, fique à vontade. Não tem problema nenhum nisso. Mas o que você será cobrado, né, é justamente esse capítulo 17 aí do livro de Fisiologia do Exercício, que se trata de crianças e adolescentes no esporte e no exercício. Bom, é um capítulo que basicamente vai mostrar a diferença ali de crianças e adolescentes, de gêneros, né, no que se refere à fisiologia do desenvolvimento, das respostas ao esforço físico e tudo mais. É uma coisa bem bacana. E que será fortalecida com a nossa aula também. Né? Nós teremos uma aula falando disso aí. Tá bom? Então, para o sábado, vocês têm duas atividades. Ler o artigo e ler essa parte do capítulo do livro. Tá? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? Para falar. Nath, eu pensei que já tivesse aberto já, tá? Me desculpa, estou falando que será aberto aí, mas eu pensei que já Não, tivesse. tranquilo. É que eu acabei de falar com o Tom lá, já está abrindo agora a sala, tá bom? Beleza. Houve Ok. uma Ok. situação aí, tá bom? Uhum. No domingo, gente, nesse domingo aí, ó, vocês vão ter um artigo também para vocês lerem, né? Porque tem muita gente que fala, eu não gosto de artigo, é maçante, mas, gente, quem está no ensino superior, principalmente no curso de especialização, tem que ter contato com o artigo, inevitavelmente, tá? Porque o artigo é aquilo que traz algo de novo, tá? Apesar de ter artigos velhos ali, que são clássicos, como eu falei, o artigo é o que vai diferenciar você de um profissional que simplesmente lê livros. Porque o livro, ele é feito a partir de artigos, né? Uma coletânea de artigos ali que o autor do livro pega, e aí ele vai compilar todos aqueles dados, mandar para a editora, passar por um processo de correção ortográfica, técnica e tudo mais, e depois ser publicado. Então, quando isso é publicado, é resultado de artigo de 10 anos atrás. Então, infelizmente, um profissional que se preze hoje, que se mantém atualizado, é um profissional que tem acesso a artigos. Né? Apesar dos livros ser extremamente importante para a gente aprender, quando o artigo é publicado, ele está publicando resultados de 10 anos atrás. Tá? Então, inevitavelmente, a gente tem que passar por artigos. E aí, no domingo, vocês vão ler esse artigo aí, o metabolismo em crianças e adolescentes durante o exercício. Volto a falar, eu, particularmente, sou suspeito, né? Eu gosto demais dessa parte de metabolismo. Então, é esse artigo aí, ó. Um artigo, se eu não me engano, ele é de 2012. Deixa eu ver aqui. 2012, ó, julho a setembro de 2012, né? Que vai justamente explicar para vocês essa parte metabólica aí das crianças, dos adolescentes, né? E as respostas que eles têm durante o exercício. Então, isso vai ajudar vocês, quando vocês estiverem ministrando a aula, vocês lembrar, a gente tem que levar em consideração que a criança ela tem um metabolismo com esse padrão, com esse comportamento. Já o adolescente, especialmente a menina, ela tem um comportamento metabólico desse jeito. Né? Então, isso vai ajudar vocês, né, na montagem das aulas de vocês, de educação física propriamente dita. Ok. Então, isso é domingo, dia 11.
Quando for na próxima segunda, então, né, daqui 4 dias, eu acho, sexta, sábado, domingo, 4 dias, nós vamos ter a nossa segunda aula síncrona, né, uma aula ao vivo aqui, então, peço que todos estejam presentes, sobre as adaptações cardiorrespiratórias, é claro, voltada para criança e para adolescente, né? Nós vamos entender como essas crianças, como esses adolescentes se respondem ali do ponto de vista cardiovascular e respiratório frente ao esforço físico. Então, novamente falando, né, o link ele é disponibilizado todo dia pelo nosso coordenador Nadson, mas ele também estará disponível lá na sala de aula virtual, tá bom? No dia 13, a gente tem outra aula sobre adaptações musculares e endócrinas. Então, a gente vai entender como que é esse processo ali, né, de desenvolvimento muscular da criança, as respostas hormonais que essa criança tem, né, o que influencia no exercício, o que influencia nas adaptações. Lembrando, são aulas síncronas. E aí, na próxima quarta-feira, então, da próxima semana, a gente tem para a galera de Boa Vista um encontro presencial para se avaliar a potência anaeróbica e a capacidade aeróbica das nossas crianças, né, dos nossos alunos. Então, esse encontro ele vai ser realizado no próprio campus do Instituto Federal de Roraima, né? E aí eu vou precisar que todos tenham cronômetro, então pode ser do próprio celular mesmo, levar o seu cronômetro do celular, tá? Se tiver cronômetro de mão, não tem problema. A gente vai chegar lá, vai separar em duplas, e a gente vai, antes disso, eu vou explicar, né, como que vai funcionar esse teste de potência anaeróbica. A gente vai precisar avaliar a frequência cardíaca de esforço, frequência cardíaca de recuperação do primeiro minuto, frequência cardíaca do segundo minuto, frequência cardíaca de repouso. E todos esses dados fisiológicos, eles serão anotados, então preciso que vocês também levem material para fazer a anotação, porque vocês vão precisar disso para a atividade avaliativa de vocês, tá? Então, é algo que vocês precisarão anotar. Então, para a próxima quarta, vocês precisarão de cronômetro, pode ser o celular, e algo para anotar ali o resultado de cada um, porque isso vai ser material de avaliação de vocês, tá? A disciplina está aberta no AVA. Muito bem, muito obrigado. O Marcelo está me perguntando aqui, ó, para quem não puder comparecer presencial no Polo Boa Vista, poderá assistir online com as turmas do interior? Pois é, Marcelo, infelizmente, a gente não está tendo verbas, né, para ter esse deslocamento para os polos do interior. E aí, qual que é a proposta? No dia seguinte, eu vou entrar com vocês aqui, não está nem marcando aqui, ó, para, ou mesmo no próprio dia, ou às vezes eu explico aqui no final dessa aula, né? Pode, claro, pode. Se tiver disponibilidade, velhos, fica à vontade, cara, será muito bem-vindo, tá? Quem tiver disponibilidade, gente, pode vir, porque eu acho que vale a pena, né? Claro que a gente entende que, dependendo da distância, né, da dinâmica ali, não é possível, mas aqueles que tiverem, tá? O Marcelo falou que vai estar viajando. Sim, Marcelo, sem problemas, tá? Mas a gente vai fazer ali na prática. E para aqueles que são de outros polos que não são de Boa Vista, vocês vão fazer a mesma coisa, só que aí na cidade de vocês, tá? Então, eu vou passar todo o comando, o que a galera de Boa Vista vai fazer, o que eles vão avaliar, como que eles vão calcular, e a galera do interior, que não é de Boa Vista, vai fazer a mesma coisa aí no seu espaço. Porque isso é atividade avaliativa, e isso será corrigido pelos tutores, tá? Então, vocês precisarão, de todo jeito, fazerem a prática. Independente se é em Boa Vista ou se é de Pacaraima, por exemplo, terá que fazer aí em Pacaraima, tá? Porque vocês vão... isso será contabilizado pontos para vocês, tá? Depois eu vou explicar mais à frente na aula, como eu falei. Hoje é só para mostrar a dinâmica, mas eu vou explicar como que vai ser feito. A gente vai calcular incompetência cronotrópica, FAI, déficit aeróbico funcional. A gente vai fazer vários cálculos ali, né, como que a gente tem de recurso, que dá para a gente fazer na nossa própria casa, tá bom? Então,
esse é um encontro presencial na próxima quarta lá no campus. Mas quando tiver, né, por exemplo, segunda e terça a gente tem aula, a gente combina tudo direitinho, ok? Bom, na quinta-feira, dia 15, vocês então têm que entregar a primeira atividade avaliativa, tá? É uma atividade avaliativa que vai ser um resumo, e aí eu tenho até a atividade avaliativa aqui, deixa eu abrir ela aqui, só um minuto. Ela também já está disponibilizada para vocês lá no... Apareceu para mim aqui. Aqui. Não sei por que não está aparecendo, não tem que compartilhar uma janela. Ó, estou compartilhando agora, deixa eu ver, vocês estão conseguindo... Tá, beleza. Vocês estão vendo. Ó, essa aí é a atividade avaliativa, tá vendo? É uma atividade que vale 25 pontos, ou seja, 1/4 do total de pontos que vocês terão aí disponíveis para alcançar, né? Essa atividade, ela é para ser entregue no dia 15. Então, tá lá no nosso cronograma que dia 15 é o prazo limite. Mas nada impede de você fazer ela antes, né? Então, eu posso gastar 2 horas para fazer ela no dia 15, mas eu posso estar gastando 2 horas para fazer ela no dia 13, por exemplo, se eu tiver disponível ali. Então, corresponde à carga horária, tá? Então, dia 15, a gente está falando data de entrega, é o prazo limite. Isso não quer dizer que você não possa fazer isso antes e entregar antes, tá? Só anexar lá na nossa sala de aula virtual, tá? No nosso aula lá, no ambiente virtual do aluno. Então, ó, o pós-graduando ou a pós-graduanda deverá criar um resumo abordando as diferenças fisiológicas entre as crianças, adolescentes e adultos que repercutem no exercício físico. Então, tudo isso que a gente vai ver no começo, tá? Então, a ideia é a gente ver a parte teórica e depois vocês fixam essa informação fazendo um resumo, porque nada melhor do que você reestudar aquilo, fazendo um resumo, ensinando para alguém, que é a melhor forma de você fixar aquele conteúdo. Então, vocês vão aprender essas diferenças comigo e logo depois vocês vão transcrever aquilo para o papel, né? No caso aqui para o Word. Além disso, esse resumo ele deve contemplar as diferenças fisiológicas entre gêneros, que também impactam na prática de exercício físico, por exemplo. É claro que a gente vai falar, mas uma mulher nunca vai competir numa prova, por exemplo, de longa duração, uma prova de atletismo. Vamos pensar ali uma maratona, né? Eu sei que nenhuma criança na escola vai fazer maratona, mas pode ter uma prova de resistência. A mulher nunca vai ter a mesma resistência que o homem, né? Por questões fisiológicas. A mulher tem um coração menor, a mulher tem menos hemácia, então a capacidade de carregar o oxigênio dela é menor do que a do homem, então nunca vai ser equiparado você colocar menino comparando com menina, tá? Então, citar essas diferenças entre gêneros também. Claro que a gente vai ver isso. E esse resumo ele deve conter, no mínimo, 20 linhas de texto. Se tiver menos que 19 linhas, já vou falar para vocês, já vai ganhar 0, não vou me dar o trabalho, vamos dizer assim, tá? De ler um texto com 19 linhas, tá bom? Então, pelo amor de Deus, faça um texto grande, bem elaborado, né? Treinem o processo de redação de vocês e detalhem bastante ali o que a gente for vendo ao longo das nossas aulas, tá? Bom, então, essa é a atividade avaliativa correspondente a esse dia. E assim a gente encerra, né, a nossa primeira unidade, ó, a unidade 1, que vocês podem acompanhar lá na sala de aula virtual de vocês, tá? Depois disso, a gente começa a nossa unidade 2, no dia 16, né, onde vocês vão estar assistindo um documentário bacana, um pouquinho, eu não sei se ele é de 2000 e alguma coisa, mas é um documentário que ainda é atual, né? A tendência, a previsão é que os índices de obesidade infantil só aumentem, 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 e claro, né, uma temática muito atual. No dia 16, dá na sexta-feira da semana que vem. Então, vocês vão assistir esse documentário. É um documentário de quase 2 horas, mas bacana, tá?
No sábado, dia 17, com aqueles resultados da nossa aula prática ou aqueles do interior, né, que tem esses dias para fazer a prática, pode fazer no próprio dia 14 ou nos dias subsequentes ali. Vão pegar esses resultados e vão fazer os cálculos dos testes que eu vou passar para vocês, né? Então, esses cálculos, eles serão entregues no dia seguinte, no dia 18, ó, entrega da atividade avaliativa 2, que é os resultados dos testes. Então, vamos lá. Deixa eu interromper aqui. Eu não abri aqui. Peraí, só um minuto que eu preciso abrir. Aqui, abri. Olha aí, ó. Essa é a nossa atividade avaliativa, que também já está disponível para vocês lá na sala de aula virtual, tá? Então, nós vamos estimar o nosso VO2 máximo com base no teste de Cooper, né? Um teste fácil de ser feito, é um teste que não depende de material, só depende de espaço, é um teste que nada mais, nada menos a gente usa somente a metragem, a distância percorrida ali pelo nosso aluno, e ele nos dá uma estimativa bem bacana, né, do nosso VO2 máximo, do nosso volume de oxigênio máximo captado pela nossa criança, tá? Ou pelo nosso adolescente. Ele é um teste que foi desenvolvido justamente pela praticidade, ele foi desenvolvido ali pelo nosso cardiologista Kenneth Cooper. Ele era um cardiologista da Força Aérea Norte-Americana. Na época da Guerra do Vietnã, ele queria avaliar a aptidão física desses soldados que estavam guerreando lá no Vietnã, e aí o que eles tinham era nada mais, nada menos que uma pista. Então, né, ele teve que desenvolver um teste com bastante confiabilidade para se estimar esse VO2. Também, né, nós vamos... São coisas simples, ó, gente. Descreva a sua frequência cardíaca de recuperação no primeiro, e não é 12º, tá? E no primeiro e segundo minuto após o teste de esforço. Porque a frequência cardíaca de recuperação, a gente ainda vai falar, ela é um preditor de saúde cardiovascular, tá? Então, tem um valor já cientificamente comprovado que ela tem um valor mínimo para ela reduzir no primeiro minuto após um esforço e no segundo minuto após o esforço. Se a pessoa não reduz esses valores, isso é um preditor para que a pessoa possa ter alguma doença coronariana, alguma coisa que possa levar a alguma complicação cardíaca, tá? Mas vamos falar mais à frente. Incompetência cronotrópica, né, o cronotropismo, que é regulado pelo nosso sistema nervoso simpático, que vai aumentar a frequência cardíaca quando é excitado pelo sistema nervoso central, a gente vai falar disso também. Então, a gente vai ver se o nosso sistema nervoso central está, de fato, conseguindo controlar os nossos batimentos conforme ele deve controlar, tá? Então, nós vamos calcular a incompetência cronotrópica. Ó, a incompetência cronotrópica atribuída aos indivíduos que obtiverem percentual de frequência cardíaca máxima atingida menor que 85% da frequência cardíaca máxima prevista. E aí a gente vai calcular a frequência cardíaca máxima também, né, com base na idade, sem usar 220 menos a idade, que é a pior fórmula, né, a fórmula mais errada que se tem, que gera uma subestima pessoas idosas e hiperestima, né, a frequência cardíaca máxima de pessoas jovens, né? Então, não é boa para se usar, não. O teste de potência anaeróbica, nós vamos usar o teste de 40 segundos, né? Nós vamos comparar, enfim. Isso é o que é para ser feito, né, em casa, para vocês calcularem aí. Desculpa. E entregar no dia 18, tá? Então, esses resultados, eles também valerão 25 pontos. Então, inevitavelmente, eu vou ter que fazer essa prática para que eu possa ter acesso a esses resultados e consiga fazer a entrega disso no dia 18, tá? No dia 19, na segunda-feira, a gente tem uma aula síncrona, onde a gente vai abordar, então, obesidade infantil, né? Nós vamos falar aí dessa pandemia, quais implicações o ganho de adiposidade de forma excessiva pode trazer para o dia a dia daquela criança, né? É claro que
não vou ficar naquela mesmice, a obesidade é ruim para a saúde, porque traz vários problemas. Não, a gente vai falar de fisiologia, né? A gente vai entender que, por exemplo, o tecido adiposo, quando ele passa por um processo de mitose ainda na fase, né, de criança, ele vai proliferar, chegando a ser um adulto com o maior número de células adiposas. E esse maior número de células adiposas vai levar ele a engordar muito mais facilmente. Então, em outras palavras, eu estou falando que uma criança obesa vai ser um adulto obeso, porque a fisiologia explica isso, né? Então, claro, né, nós vamos falar aí no dia 19. No dia 20, a gente vai falar da alimentação e das doenças crônicas não transmissíveis, né? Esse padrão dietético que a nossa sociedade tem imposta, né? Isso vai ser muito abordado, principalmente no documentário, Muito Além do Peso, onde as nossas crianças comem alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, ricos em gordura, muito palatáveis, com substâncias que são viciantes, tá? Então, hoje a gente tem, sem saber, consumo de várias substâncias, vários alimentos que contêm substâncias que causam vício, literalmente, né? Isso é comprovado cientificamente, tá? Então, não é culpa da criança que ela tem ali, né, um apetite voraz por doce, porque no meio do doce que ela come tem várias substâncias que liberam neurotransmissores que vão causar vício, né, que causam uma descarga de dopamina no cérebro. E aí, os neurônios dopaminérgicos, né, eles têm 5 classes de receptores, e esses receptores, eles são viciantes quando são ativados, que é diferente, por exemplo, da serotonina, quando você tem aquele bem-estar, aquela felicidade, né, é algo que não te vicia, mas a descarga de dopamina, ela te vicia, e vários alimentos promovem descarga de dopamina. Mas, enfim, vamos conversar disso no dia 20, né, falar ali para diabetes, para hipertensão, né, para várias complicações ali que são doenças crônicas não transmissíveis. No dia 21, nosso penúltimo dia do nosso módulo, né, vocês vão fazer um quiz. Esse quiz ele não vale ponto, tá? Então, ele é um quiz para vocês revisarem o conteúdo, porque no dia seguinte vai ter a terceira e última atividade avaliativa e a que mais vale ponto. Essa atividade avaliativa 3, ela vale 50 pontos, né? Então, se vocês errarem ali, porque são questões objetivas, são questões fechadas, se vocês errarem grande parte dessas questões, vocês estão perdendo quase que metade ali da pontuação necessária ali para se passar, né, nessa disciplina. Por isso, foi pensado, no dia anterior, vocês fazerem esse quiz, né, que são perguntas que estão relacionadas com o que será cobrado no dia seguinte. Então, vai servir para refrescar a memória, vai servir para vocês fixar o conhecimento e para identificar, opa, esse aqui eu não estou sabendo responder, não. Não, eu preciso estudar, porque amanhã tem a prova. Né? No dia seguinte, faz essa atividade avaliativa com questões objetivas para se encerrar o módulo. Assim, nós encerramos, então, o nosso conteúdo, né, com o módulo de fisiologia. E aí eu acho que o próximo, não sei qual que é o cronograma da pós, o Mads pode me ajudar, só no ano que vem. Eu acho que vocês têm uma pausa aí de final de ano. Isso. Interrompi. Ok. Tá Isso, certo, a Nath? gente vai... Conversei com o próximo professor, a gente vai... Estava previsto começar em seguida a sua, né? O seu componente, só que o professor Marcos, conversei com ele, a gente vai iniciar só 2 de janeiro. Porque ia pegar aí Natal, Ano Novo, e aí a gente pensou melhor. Eu tô lá na biologia, cara, o negócio vai até dia 1º. Vai ter atividade dia 30, 31, dia 1º. Isso tudo é doido. Mas, galera, mas aí tem uma folga aí tem como a gente fazer esse planejamento aí. Para fazer um social, né, vamos dizer assim. Isso. Pessoal, a proposta para o primeiro dia, como eu falei, né, apesar de, na teoria, ter que ser 2 horas ali, inclusive está marcado, vai ter dias que a gente vai passar de 2 horas. Né? Então, se o conteúdo se estender ao ponto de ser necessário que a gente passe em 2 horas, a gente vai passar de 2 horas. Hoje, como eu falei, a proposta é que a gente conhecesse a disciplina, né, visse aí o cronograma,
me conhecesse e tudo mais. E aí, agora eu abro a palavra para vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum comentário, alguma consideração, querem fazer alguma colaboração, fiquem à vontade. O momento é de vocês. Ninguém? Primeiro dia é sempre assim, né? É só rapidinho, Gleuber. Eu coloquei o link da frequência, tá, pessoal? Vamos assinar aí, por favor. Isso. Não formas. Ninguém tem dúvidas, galera? Então? Ok? Hoje não? Então tá bom. Então tá. Nads, quer falar mais alguma coisa? Como eu falei, a ideia era só se apresentar mesmo, mostrar aqui como será o desenvolvimento da nossa disciplina, gente. Agora vocês têm acesso à sala de aula virtual, né? Acessem aí, mexam, futiquem aí bastante, né? Todo o material já está aí para vocês, tá? Inclusive as aulas, né? Todos os slides e tudo mais já está aí, e já comecem a se inteirar aí do nosso material. Amanhã a gente inicia propriamente dito, né? Como eu falei para vocês, falando das adaptações, das diferenças, desculpa, fisiológicas entre crianças e adolescentes às 7 horas. Tá bom? Nadson? Ok, acho que é isso. Né? As informações, se ninguém tiver nenhuma pergunta sobre a questão mais voltada para a coordenação, essas questões das datas aí, depois eu vou passar com calma para vocês. Né? Gleuber, só uma pergunta. Você conseguiu entrar na sala sem pedir autorização? Você entrou direto, né? Entrei direto. Ah, beleza. Ótimo. Okay. Pessoal, então, se não tem mais nada, obrigado, Rosilene. Obrigado aí a todos os presentes. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui, são 43, né? Obrigado pela presença. Espero que todos estejam amanhã aqui comigo, né? E mais além dos que estavam presentes hoje. Obrigado aí pela participação. Até amanhã. Nath, obrigado mais uma vez. Valeu, amanhã, valeu. 7 horas, boa noite. Estaremos aí, firme e forte. Não é isso? Boa noite, isso. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Bom descanso. Até amanhã.